canto escondido. Ok. Você mal conseguia falar. Eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Obrigado, Costa Dongala. Seja bem-vindo à nossa live. À minha live. De volta tudo que só não se desespere. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que Deus. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de vai passar. Ok.
Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. A vida não é uma luta de boxe, não é Playstation e nem Xbox. Tem vários que acharam que era um playground, não aguentou nenhum round, brigou com coisa séria. A vida não perdoou, não deu oportunidade pra quem teve várias e desperdiçou. Mas se tá ouvindo esse som, levanta da lona. Se deu pau de fim, dá o play, o jogo ainda não acabou. Mesmo espiritualmente, cê tá nem coma. Ainda chance se o aparelho não desligou. Você não nasceu Ok, vamos. o jogo só acaba quando ele termina. Enquanto o sangue tá circulando, o coração tá batendo. É tempo de ir pra cima. Se a vida é uma guerra, você é gladiador. Se fosse uma luta e olhasse no espelho, que você veria um covarde ou um lutador. Duas escolhas, você conta uma história de superação ou você virar uma. Duas escolhas, foca na sua dor, nos planos de Deus pra você. Duas escolhas, você joga a toalha ou vai pra batalha e faz uma. Duas escolhas, você fica na lona ou levanta e faz acontecer. Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. O inimigo oculto é astuto e planeja meu fim. Maiores são os planos que Deus tem guardado pra mim. Vários livramentos de morte na norte sofri. Só por Deus eu resisti e hoje estou aqui. Longe do fogo cruzado, longe do gatilho. Hoje sou grato até pelo ar que eu respiro. Eu lembro que eu tava trancado num quarto vazio, sentindo medo e calafrio. Uma voz me dizia assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. A luta é espiritual, irmão, se é que você me entendeu. É preciso lavar a alma, cicatrizar as feridas. Você não tá em coma, a luta não está perdida. Quem escuta conselho não escuta coitado. Quem julgou vai ser julgado, quem humilhou vai ser humilhado, e quem errou vai ser cobrado. Quem ajudou vai ser lembrado, e quem amou vai ser amado. Eu espero que vocês entendam o recado. A moeda tem dois lados. Esse é o jogo da vida real, não tem efeito especial. O jogo termina, Deus determina o dia, a hora e o local. Joga o bico pro alto e toma de assalto. Chapacas novinha no baile. A diferença, Mr. M, é que isso não é game, isso não é Free Fire. Duas escolhas, cê segue o caminho ou pega o atalho. Duas escolhas, cê faz o que é certo ou o que é necessário. Duas escolhas, o medo de vencer, a vontade de ganhar. Duas escolhas, você vai se entregar ou começa a lutar. Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. Caio na lona, caio na lona. O problema não é cair, é ficar. Se a vida te diz toma, se a vida te diz toma, tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar. Boa noite, boa noite. Enquanto fazemos aqui um compasso à espera de mais pessoas que possam entrar na nossa live, vamos
ouvindo algumas músicas. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que a lua não vai passar. Tá vendo, mas não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Com você precisa crer. A solução pra tudo que te acontecer. Você obter de volta tudo que perdeu. Só não se desvele. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essa lágrima Só para convidar mais, fazer convite a mais pessoas para estar conosco aqui nessa live. Já daqui a pouco começamos a falar sobre o nosso tema, a abordar sobre um assunto que é de grande importância relacionado com a inteligência emocional.
Já já vamos começar. Quando forem 21h20, arrancamos. Vamos só dar um compassozito para ver se recebemos mais ou recebemos aqui algumas pessoas. Enquanto vamos convidando outras pessoas, eu aqui vou fazendo o convite para que mais pessoas, você pode fazer o mesmo, pegar o link desta live e partilhar com algumas pessoas. Talvez o tema que vamos abordar aqui seja importante para alguém. Então, queremos contar convosco, queremos contar com a vossa participação aqui nesta live. Vamos convidando. Ok. Se o aparelho não desligou. Estamos ao vivo, seja bem-vindo à live. Enquanto eu partilho e convido mais pessoas para estar conosco aqui nessa live, vou lhe pedir para fazer o mesmo. Partilhe o link dessa live para que possamos ter aqui o máximo de pessoas possível, porque o assunto que aqui vamos abordar pode ser importante, pode ser de mais valia para alguém. E se fizer diferença na vida de uma única pessoa, já estaríamos a festejar o ganho da noite de hoje, o dia de hoje, que é contribuir e entregar. E como queremos entregar algo com qualidade, porque é que eu falo queremos e depois falo quero. Trata-se de vício de linguagem no qual eu tenho trabalhado para que considerados. Sejam bem-vindos os nossos 3 convidados que já estão comigo na live. Porquê dessa live? Eu vou explicar porquê da live e alguns dos temas. E fica a escrever nos comentários, fazer pergunta. Eu quero que esta live seja algo interativo. Não uma relação que eu falo, vocês simplesmente escutam. Então, enquanto eu convido ainda mais pessoas e quando fazermos 20 minutos, porque acredito que há pessoas que estão a receber o link do convite agora, então penso que daqui a mais ou menos 2 minutos vamos entrar fundo para abordar o tema que me propus a entregar para vocês. Espero entregar com muita qualidade, espero entregar um tema que seja do vosso agrado. Mais do que entregar, tem que fazer sentido. Eu, ao longo desse ano, nesse ano, nas várias formações que tenho feito, aprendi algo que eu quero partilhar convosco, que é a história ou a metáfora do mosaico. A cada palavra que eu for dizendo aqui, por mais que você não concorda ou não faça sentido para ti, simplesmente coloca fora ou coloca no mosaico. Porque pode não fazer sentido agora, se calhar mais para frente, pode fazer sentido na tua vida, na vida de alguém. Então, este é o meu convite e lhe pedi para vocês que ao longo da live me ouçam como se estivessem a ouvir um homem que não é dono da razão, que tem suas emoções, tem seus defeitos e etc. Então, eu vou procurar contribuir e entregar o máximo que eu puder, o máximo que eu sentir que seja vocês. Então estaremos aqui nos próximos minutos a abordar sobre esse tema. Antes mesmo de começarmos, como eu disse, são 21h20, é a hora que eu disse que começaríamos, então paro aqui. Se puder contribuir para mim, um like, porque a partir do like
o Facebook entende que isso é importante, então a possibilidade de chegar a mais pessoas é maior. Para nós os três, se calhar, como nos conhecemos, ou alguns me conhecem, eu só para reforçar, sou Fernando Dias. Há 6 meses atrás comecei seriamente algo que eu já fazia, algo que eu já fazia quase a minha vida toda, que é estudar sobre o desenvolvimento humano. Nesse estudo sobre o desenvolvimento humano, daí muitos de vocês às vezes verem diariamente os textos que eu publico, são frases que fazem sentido na minha vida, que é a minha maneira de contribuir e entregar mais para a vida de muitas pessoas. E antes de eu começar seriamente a falar, queria saber da vossa parte se temos aí alguém que tem mais uma pequena ou tem alguma noção do que se trata inteligência emocional. Não será de todo o tema que abordarei hoje, inteligência emocional, mas eu pegarei uma das partes. Por que essa das partes? Então, se puderes partilhar aí comigo se está tudo bem com o som, se o som está a chegar bem, se está sentindo a iluminação, estamos a conseguir entregar bem. Então partilha comigo para não estar aqui a falar enquanto que não está a ser bem recebido. Então, começando ao nosso tema. O tema que me propus a falar de hoje é um tema que não só chamou a minha atenção por causa de factos que aconteceram com pessoas próximas a mim, como comigo mesmo, já aconteceu com todos nós. Trata-se sobre a necessidade de nos posicionar. Exato, recebemos aqui um feedback que o som está a chegar com algum corte. Eu vou me posicionar melhor. Vou-me posicionar melhor a ver se... Muito obrigado, meu querido amigo e colega designer gráfico e fotógrafo Eri. Estamos juntos, Beethoven Wanga, Danilo, Luiz Capoco, temos a Carla, temos o meu coach, que está a fazer um acompanhamento de coaching durante esses meses, que é o coach Dongala. Muito obrigado pela força e vamos começar a entregar. Como eu disse que na relação humana, na relação homem-mulher ou homem no meio da sociedade, muitas das coisas ou muitos dos problemas que têm se vivido poderiam ser evitados se cada um soubesse desempenhar seu próprio papel. O que é desempenhar seu próprio papel? Daí a necessidade de abordarmos o tema de hoje, que tem que ver com a necessidade de nos posicionarmos. Quantos de nós já vimos pessoas que alguma área da sua vida podia até alcançar melhor, entregar melhor ou viver melhor se ele se posicionasse de acordo com aquilo que ele realmente vive? Então, a necessidade de se posicionar ou se posicionar, nós podemos enquadrá-la em diversas áreas. Eu posso trazer aqui o critério ou uma história de um casal. Vamos pegar a história de um casal em que, quando as pessoas olham para um casal, ficam com dúvida. Mas nessa relação, quem é marido, quem é esposa? Isso porque tanto as pessoas de fora quanto o próprio homem, na necessidade, ele vê-se castrado, ele vê-se cortado os seus poderes, os seus direitos como homem, porque a mulher fica, ou seja, usurpa o papel que deve ser do marido. Como? De que maneira? É como mulheres com atitudes de generais, em que em casa ela é que manda e os homens vivem oprimidos. E quando é que vemos que esses homens vivem oprimidos? É só olhar para homens que não têm vontade nenhuma de ficar em suas casas. Eu costumo falar no meio das pessoas com quem tenho conversado que essa fase de confinamento foi um castigo para muitos homens, porque se viram obrigados a ficar dentro das suas casas com as suas famílias. E nessa fase de ficar com as suas famílias, eles descobriram que afinal não desempenhavam o seu verdadeiro papel. E mais do que isso, chamou a atenção que ontem eu estava na universidade quando
ontem, sim, ontem estava na universidade, quando na secretaria acadêmica encontrei uma mais velha a chorar. E por que essa mais velha chorava? Porque a neta ou a filha, há 4 anos atrás, se matriculou na universidade, davam-lhe o dinheiro para pagar a universidade, a mesma não pagava, e em casa sabem que ela já devia estar no 4º ano a terminar, mas foram na universidade descobrir que ela está com dívida nesses 4 anos e não paga as propinas que é transferida diretamente na sua conta. A questão que eu coloco aqui é: será que essa mãe ou essa avó ocupou a sua posição de mãe verdadeiramente, ou essa menina viveu como alguém livre? É muito comum pensarmos que por estamos numa fase do mundo moderno, que as coisas devem ser feitas e eu mando na minha vida, eu que sei o que faço, mas o que tem acontecido é cada vez mais as pessoas vivem perdidas sem saber quais são as suas posições. É o facto de encontrarmos numa relação de mãe-filho. Eu já volto para casa para não pensar que é uma live machista, que estamos aqui para bater nas mulheres. Não, eu também falei do papel de homens, mas deixa-me só terminar nesta fase. Se pegamos aqui, por exemplo, a história de um chefe, é um líder de uma equipa, o mesmo não consegue, não sabe como se comportar como chefe, ele não tem o respeito da sua equipa, e quando cobrado na qualidade de chefe, o mesmo fica a lamentar, não, de que esses não me respeitam, não me ouvem. A questão que eu trago aqui, será que ele se posiciona como homem? Ou também vou trazer questões de filhos, filhos que não sabem ser filhos. Você encontra numa relação de pai e filho, filho grita com o pai, grita com a mãe, grita com todo mundo, mas o pai simplesmente se acovarda. Como eu disse, que não é uma live de bater aqui ou falar só de uma área do que da outra, eu vou procurar ao longo desses minutos que estarei aqui com vocês falar em diversas áreas. Então, vai mandando questões ou coisa do gênero que precisares. Então, aqui estaremos a falar, trazendo aqui a história. Neste mesmo homem que é usurpado ou castrado a sua posição de marido, nós vemos que o homem também é alguém omisso. Omisso de que gênero? Não sei se advindo da sua criação ou mesmo algo adquirido já na sua fase adulta. Geralmente, homens que têm mulheres com atitudes generais são os homens passivos, os homens dos deixa andar. E quando isso acontece, nós vemos que os maiores prejudicados são os filhos. Porque os filhos, os rapazes têm os pais como seu modelo de imitação e as mulheres também têm. Mas, quando nós não entendemos que há uma diferença no relacionamento em que as mulheres primam mais pela segurança, o homem é o cabeça. Eu posso trazer aqui textos bíblicos que falam disso, Apocalipse ou outros mais textos que falam sobre, por exemplo, o texto ou é quente ou é frio. Temos pais que se comportam como que nem é quente nem é frio, nem é pai nem é amigo, e eles correm o risco de ver suas esposas a lhe chamarem pai da criança. Eu acho que isso não é de uma tamanha vontade de ninguém, viver com alguém e depois ser chamado de pai das crianças. Só que no caso de todos esses casos que falamos, tanto do pai, dos filhos, dos chefes, só que quando você não assume o teu verdadeiro papel, vai aparecer sempre alguém que vai ocupar o teu lugar. Como? No caso de casais que há conflito, ninguém sabe quais são os seus papéis, nós vemos que há necessidade dos filhos adquirirem, ou eu costumo dizer, pais substitutos. Pais substitutos são os ditos padrinhos. Você vê que teu filho, tua filha, toda hora arranjou um padrinho diferente. Esse padrinho diferente, ele está a te comunicar alguma coisa, está a comunicar que você não está a ser pai. Ou chamar a outras pessoas que conhecem, mami daqui, mami dali, está a dizer à mãe que, mãe, alguma coisa está a faltar do teu lado. Então, é esse tipo de atitudes, esse tipo de coisas que acontece quando nós não nos posicionamos. É o caso de casais. Aliás, é bem verdade que
casos de casais em que o homem não se posiciona como homem, acaba sendo traído. Eu estou a ser um pouco duro, mas é a realidade. Se você não se comporta como marido, te garanto, alguém um dia vai ser marido da tua mulher. Aquele marido que você não está a conseguir ser. Isso porque você simplesmente é daqueles que, como canta muito bem o El disse na sua música, que é daquele que deixa a vida lhe levar. Então, não deixes a vida te levar e começa a assumir, ocupar. Se eu sou filho, então eu tenho que estar no quadrado de filho, me comportar como filho diante do meu pai. E também eu tenho a necessidade de me comportar também como marido. Se eu sou marido, quando estiver com a minha esposa, eu sou marido. Quando estiver com meus filhos. E esta aqui é uma das questões que muito me chama a atenção. Em que sentido? A questão de pais que têm filhos com alguns problemas ou conflitos. E os pais não conseguem se impor como pai e ficam simplesmente a lamentar. Eu posso contar a história, claro, com toda a salvaguarda do nome. Eu estava a conversar com alguém que me disse: pá, como é que os outros fazem para ter os filhos que lhes respeitam? E se calhar essa deve ser uma questão que muitos se fazem. Como vamos ter filhos que nos obedecem, filhos que nos respeitam? Eu lhe pergunto, você está a ser pai? Ou está a ser alguém que simplesmente está em casa? Ou alguém que tem uma atitude que logo que chega, abre a porta, todo mundo se encolhe porque o leão chegou. Se alguém gritar ou respirar aqui, vai ser comido. E quando vê, basta o pai chegar, entrar na sala, todo mundo, cada um fica disperso. Ou nas tuas atitudes como esposo. Como é que é o teu relacionamento em casa? Você, quando não se posiciona, isso se afeta até na qualidade do sexo. Eu te pergunto, você que não se posiciona como marido, você tem feito sexo com regularidade, com qualidade? Ou quando você não se posiciona como funcionário? Isso também tem acontecido muito. Que é um jargão que muitos usam, eles fingem que nos pagam e nós fingimos como trabalhamos. E depois, quando você perde esse emprego, o que é que te vem na tua consciência? Você se posicionou verdadeiramente, você entregou, você ocupou aquele quadrado que é de funcionário, de trabalhador, alguém que entrega, que faz seu trabalho com qualidade para ser reconhecido. Ou você como pai, 10 anos desde que o filho está na escola, você nunca foi ir levantar um boletim de nota e nunca foi na reunião do filho. Sequer conhece quem é o professor dos seus filhos. Eu lhe pergunto, assim se estás a posicionar como pai? Porque há necessidade de ocuparmos certas posições na vida. Há quem, por acaso, pode aqui dizer que não, é muito trabalhoso me posicionar como pai. Eu não sei como é que um pai deve se comportar porque não aprendi com meus pais, não aprendi. Eu posso dizer que isso é desculpa. Por quê? Porque atualmente nós temos à nossa disposição, não estou a falar de, por exemplo, pais que não se posicionam na educação dos filhos, que deixam que os celulares ou os telemóveis, que deixam os desenhos animados, eles preferem que a porquinha Peppa é que eduque os seus filhos do que eles mesmos educarem os seus filhos. E mais tarde, lá no futuro, ficam a lamentar. E principalmente nós, angolanos, africanos, acreditamos que não, é mesmo pouca sorte, alguém está a fechar, é inveja da família, primo fulano é que está a apertar e ele não tem a sua autorresponsabilidade, não sabe desempenhar as suas verdadeiras funções. E eu posso lhe trazer aqui questões também de cristão. Uma pessoa que quando está dentro da igreja, eu costumo dizer que é mais santo do que todos uns vice de Deus. Na igreja é a pessoa mais santa, mas na rua ninguém conhece. Ficam com dúvida se essa pessoa não vai para a igreja. Agora eu me pergunto, a quem você está tentando enganar? As pessoas conhecem que você é pai, mas teu filho tem dificuldade de te chamar de pai. Você vive com uma mulher dentro de casa que quase não se olham na cara. É mais fácil na rua, porque as pessoas precisamos parecer que vivemos bem no nosso lar, tratarmos bem a nossa esposa. Quando eu vou lhe trazer mais um episódio, no Natal do ano antepassado, no Ano Novo, é muito comum as pessoas darem candando aos irmãos da igreja e
me veio, não sei se revelação do Espírito Santo, pedir que ninguém abraçasse outra pessoa e só abraçasse as suas famílias, as suas esposas. O que aconteceu foi incrível, que um dos mais velhos no fim veio me ralhar, mas você, rapaz, o que é que se passa na tua cabeça que você está a mandar nós abraçar nossas próprias famílias? O que eu entendi é que é mais fácil fingir que somos bons na rua, quanto que a nossa família sente essa necessidade. É que eu costumo dizer, nenhum sucesso fora de casa justifica a perda da tua família. E eu lhe coloco novamente a seguinte questão: como você tem se posicionado? Se calhar você é um profissional. Exatamente, temos aqui uma pergunta. Qual é o perfil do pai do século XXI? Muito obrigado pela pergunta, meu grande amigo Beethoven. O perfil do pai do século XXI, eu posso aqui dizer que é meio confuso o perfil do pai do século XXI. Por quê? Porque, por falta de posicionamento, aliás, hão de convir comigo que aqueles pais que conseguiram ocupar bem o seu quadrado de pai puderam educar e ensinar seus filhos, e esses pais são uns verdadeiros pais hoje. E o que nós podemos observar quanto aos pais do século XXI é que têm a dificuldade, eles não sabem ser pai, vão aprender com quem a ser pai. Essa é a questão. Por isso é que é meio confuso. Eles são pai da novela, pai de meu filho, e pior de tudo, são tipo de pais que dizem que eu sou amigo do meu filho. Eu considero que um pai não deve ser amigo do filho. E se calhar você aqui deve estar a perguntar, um pai não pode ser amigo do filho? Claro que não! Há coisas que um pai deve fazer, de dar a sua vida pelo filho, adiar um prazer seu para priorizar o filho, que amigo nenhum faria. Um pai, não vamos dizer que a nossa sociedade está totalmente perdida, porque temos exemplo de pais. Esses pais do século XXI são consequência dos pais da antigamente. É que a nossa geração, a nossa personalidade, nós somos consequência daquilo que eles nos ensinaram. Então, se eles não conseguiram ser pai de verdade, nós somos essas pessoas que acreditamos, como o meu filho está a fazer muito barulho, toma aí o telefone, cala a boca, fica aí enquanto eu vou sair a sexta-feira com os amigos, enquanto que eu vou estar a ver o meu futebol, enquanto que eu vou estar aqui no videogame. E você, é muito triste dizer isso, mas há pessoas que pensam que sabem o que é ser pai. E muitas das vezes não é por culpa dessas mesmas pessoas. Por quê? Porque os seus pais não se posicionaram no papel de pai. Então, se você não tiver um bom pai, ou seja, isso ainda bem, eu agradeço essa pergunta porque me leva à seguinte reflexão. Se você não se posiciona, se você não consegue ser verdadeiramente pai dos seus filhos, pode contar que ele está a aprender contigo a pior forma de não ser pai. Então, há que trabalhar sobre isso e há que trabalhar sobre todas as más coisas. E ainda voltando ao nosso tema sobre posicionamento. Posicionamento é uma jovem que procura na sua vida, quer arranjar um noivo, quer arranjar um marido, mas o estilo de roupa que ela coloca é aquela que transmite uma mensagem de que é alguém que não pode ser confiável. E eu lhe pergunto, que tipo de homem vai levar a sério esse tipo de pessoas? Porque eu, quando me posiciono por exemplo, eu quando me posiciono como pai, eu falo como pai. Eu castigo meu filho quando tenho que castigar, eu abraço quando tenho que abraçar, eu dou amor aos meus filhos, mas quando tenho que ser duro, eu sou duro porque eu estou a pensar na educação dos meus filhos. E isso me leva a uma outra reflexão que eu tenho sempre levado, é que quase ninguém cria o seu filho para ser adulto. Olham para as crianças e criam simplesmente aquelas crianças, esquecem-se que essas crianças um dia vão ser adultas, e quando forem adultas também não conseguirão se posicionar. É o caso de um jovem de 18, 20 anos que vive na casa dos pais, mas fica a ralhar o pai, gritar, falar de qualquer maneira. Isso é porque o pai não está sendo pai.
é só olharmos também, quando o pai não se posiciona no seu papel de pai, acontece que os filhos ficam ou a orar, a torcer para o pai morrer para herdar a casa. E quando não for herdar a casa, é aquele tipo de filho que até expulsa o pai da própria casa porque eles querem tomar a posição de pai. E sinto muito em dizer isso, mas os nossos pais nos ensinaram que quando o filho está a se comportar mal, nós devemos bater. Nós estamos aqui, crescemos com porrada. Há quem deva dizer, não, a porrada nos trouxe aqui, nos educou. Claro, eu concordo, a vara tira a loucura da cabeça da criança. Isso encontramos nos textos bíblicos. Mas, agora eu lhe pergunto, você já tem batido, você já tem falado, você já tem feito tudo que está ao seu alcance, mas vês que aquilo não muda. Então, que tal aprender, que tal procurar, porque é bom e é triste. Às vezes os pais não se posicionam como os pais, mas ficam a elogiar o filho dos outros, que o filho da vizinha fulana se comporta bem, eu gostaria de ter um filho como aquele. Se você gostaria de ter um filho como aquele, também seja um pai como aquele pai. Porque é fácil olhar para os outros e ver a culpa, apontar o dedo e dizer que a falha está sempre nos outros, a falha está no filho, a falha está no irmão. Então, são questões que devem ser levadas muito em conta. E quanto ao cristão, você se assume, todo mundo conhece você como cristão, mas você não fala como cristão. Você não ocupa. Quando está a se falar de cristão, até o próprio ímpio te diz. Até o próprio, já lhe respondo essa questão. Até o próprio ímpio diz, se esse homem é da igreja, então eu sou mais santo do que ele. Mas vamos já lá ver a questão do nosso amigo aqui. Eu não concordo muito dessa de que criança não pode ter juízo e a questão de como podemos passar os conhecimentos a elas. Eu costumo considerar que você passa conhecimento à criança desde a maneira que você trata a mãe dela. Há pais que, aliás, nós estamos aqui, se tiver a dizer mentira, alguém que aí no comentário discorde de mim, que estamos aqui e nunca ouvimos um te amo dos nossos pais. Nunca sentimos um abraço. E acontece, por exemplo, no caso de que só sentimos que os pais nos amam quando nós estamos doentes. A tendência é que quando ficar adulto ele sabe que tem que ficar doente para puxar carinho de outras pessoas. Mas como o pai pode passar? É através da atitude. A Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve andar. E como é que você vai instruir uma criança que supostamente não tem juízo? Eu considero que as crianças são muito mais inteligentes do que parecem. Só que, às vezes, o comportamento deles é tentar nos dizer que nós não estamos a agir bem. E quando eles se comportam mal, eles estão a nos transmitir. É o feedback de que tipo de pai nós estamos a ser. Então, desde o momento que eu tiro tempo de qualidade, aquele tempo de rebolar, de ficar com o meu filho, brincar, tirar tempo de qualidade com a família. Ele sabe que eu não sou daquele tipo de pai que sai às sexta-feira e volta domingo. Ele sabe que eu sou um pai presente. Ele sabe que eu falo a olhar nos olhos do filho. Eu dedico carinho, eu faço elogio. Eu digo com atos, palavras, que eu amo o meu filho. Sim, se calhar, aqui eu fiz uma interpretação de juízo como temos dito, que juízo é alguém que tem os seus deveres, que sabe o bem e o mal, sabe o que não deve fazer. Mas o treinamento, como disse, dando sequência à resposta da tua pergunta, o treinamento infelizmente, aqui voltamos à questão do posicionamento. É uma mãe ou um pai que não desempenha os seus papéis de pais e entrega a educação dos seus filhos no irmão mais velho. E como é que uma criança vai educar outra criança? Ambas vão crescer com bastante dificuldade. Então, eu penso que é por ali, nós estamos a nos entender.
criança com juízo não brinca, vai cuidar do irmão, mas não. Permitam-me discordar e, ressaltando aqui, como eu disse, não sou dono da verdade, estou aqui a partilhar conhecimentos sobre desenvolvimento humano e principalmente sobre livros que tenho lido. O que eu tenho aprendido é isso. A criança precisa se sentir criança. E é muito, principalmente em famílias com mais dificuldade, a tendência é fazer a criança crescer muito mais cedo, a criança não ser criança. E eu sinto muito, por quê? Porque eu, como pai, vou falar do meu próprio exemplo, eu tenho errado como pai, porque eu não aprendi que tipo de modelo de pai eu ia aprender. Crescendo no lar que eu cresci, crescendo da forma que cresci. Então, eu também, até há algum tempo atrás, acreditava que é isso, que o irmão mais velho, e aliás estão a falar com o irmão mais velho, que teve que ficar de cuidar de 3 meninas quando o pai se separou da mãe. Então, aquele de ter que cozinhar, dar banho nas crianças. Então, ali, a tendência é levar isso para o meu futuro. Mas, graças a Deus, através de conhecimentos, através de estudo, eu aprendi que não é isso que eu tenho que fazer. Hoje, eu já não acho que é, enquanto eu estou a ver televisão, é obrigação do meu filho ir dar banho ou dar água. Então, esse tipo de comportamento vai fazer com que as nossas crianças, com que os filhos se sintam rejeitados. E a rejeição é manifesta em diversas formas, em que as crianças depois, mais tarde, se tornam rebeldes. Então, é quando não há posicionamento. Isso tudo tem que ver com a questão de se posicionar. E concordo muito. E, felizmente, nós estamos a aprender, estamos a ter essa oportunidade de aprender, mas os nossos pais não tiveram a oportunidade de aprender e olhar as coisas por esse sentido. E só que também, com certeza, trazendo a questão do pai do século XXI, há pai do século XXI que diz, não, eu me educar assim, também tenho que educar assim meu filho. E teu filho também vai educar assim outro filho. E mais tarde vemos que os filhos, quando os pais ficam velhos, atiram ele a um centro de acolhimento para tratar, não há amor, não há reciprocidade. Exatamente. Plenamente de acordo. Eu vou trazer aqui um grande exemplo de um mais velho que ele ensinou a seguinte metáfora, se assim posso considerar. É como dar um passo maior que a perna. Como é que quebramos etapa? Há pessoas que primeiro são mães, depois é que são jovens. Primeiro são mães dos seus irmãos e depois, quando forem a ter os seus próprios filhos, eles pensam que a maneira como a mãe lhes fez criar e também vão fazer da mesma maneira com seus filhos. Certamente há a tendência de queimar etapas, você não viver o momento. Se eu sou criança, eu tenho que viver como criança, me comportar e ficar no quadrado de criança e no quadrado de filhos. Por quê? Porque muitas das coisas que têm acontecido em muitos lares é por conta disso. Só que a nossa sociedade está tão apressada demais, vamos aqui justificar de que estamos no corre-corre, atrás da comida, então a mana mesmo, mais velha, podemos trazer aqui um exemplo. A mãe, só porque tem a filha já adolescente ou jovem, já não cozinha para o pai. Já não faz comida para o pai porque ela vai tratar da comida. Eu me pergunto como é. Ela é que é mulher, é marido dela ou teu marido. Então, nós como pai, eu me coloco aqui nesse rol, claro, para não parecer que já aprendi demais e sou o perfeito da causa, mas nós como pai temos ainda muitas falhas inerentes daquilo que foi a educação. Eu posso aqui afirmar que os nossos pais erraram conosco, nós erramos com nossos filhos e nossos filhos vão errar com o filho dele, até que alguém se posicione e olhe diretamente naquilo que quer. Vou lhe trazer aqui um exemplo de posicionamento. Exemplo de posicionamento é um homem que quer ter uma família perfeita,
e um lar em que chega em casa, os filhos correm para o abraçar, em que sentam, rebolam no chão. Mas como? Quando é que terá essa oportunidade? Porque você, quando saiu, deixou a criança com uma banheira de louça para lavar. Mais do que louça, às vezes deixaste a roupa de um mês que você, mãe, vai, mesmo que já fez os seus afazeres, não chega cedo em casa para desempenhar as suas funções porque deixou uma criança adolescente. Que tipo de posicionamento? Depois, essas pessoas depois se tornam esposa de alguém. E nos lares está a ver cabeçadas as pessoas. E aliás, é só olharmos. É sabido que nessa fase de confinamento que as pessoas foram obrigadas a estar mais junto, mostrou-se a fragilidade que são as nossas famílias. Tudo bem que não há dados oficiais, mas a violência doméstica teve um pico. Casais com tendência a se separar também houve um aumento. Isso tudo porque as pessoas não se posicionaram. E depois é mais fácil acreditar. É azar, ela não se comporta bem, ela não é uma boa esposa. É aqui um exemplo de pais. O filho é rebelde porque o pai não o ama. Já o pai espera que o filho se comporte bem para amar o pai. Para ser amado, para o pai amar o filho. Ou seja, eu não o amo, não cuido bem dele porque ele é malandro. Já não, no entendimento dele, ele é malandro porque o pai não o ama, o pai não tem aquele amor, por ele tem a tendência a ele ver nas ruas. Aliás, os novos educadores da nossa sociedade, que vou trazer de novo aqui, você coloca porque para cuidar dos teus filhos, coloca os desenhos animados dos filhos que são donos. É um absurdo numa casa em que uma criança de 5, 6 anos é dono do comando. Ele é que decide, até o pai sentado na sala, ele é que decide o que é que vão assistir. E vou lhe trazer aqui um exemplo de quando o pai ou a mãe não se posiciona. É a história de alguém que vai no supermercado e a criança fica a fazer escândalo, a gritar, a envergonhar o pai, porque se não comprar ou não der aquilo que a criança precisa, não vai parar de chorar. Isso é um pai ou uma mãe que não conseguiu impor limites, não conseguiu se posicionar. E há pais que conseguiram impor limites de uma maneira que, com um olhar, a criança se coloca no seu quadrado. Ei, não, meu comportamento não está a ser bem aceito, então ele retrocede nas suas atitudes e já não volta àquele mesmo comportamento. Então, daí essa minha necessidade de, logo no meu primeiro vídeo, trazer o tema de posicionamento. É no caso de namorados. Quando você não sabe qual é o teu papel numa relação, há uma enorme brincadeira, não há respeito. Você que diz que tem compromisso com alguém, mas volta e meia está a andar com diversos homens. Você é homem que diz que é noivo, volta e meia está atrás de outras meninas a enviar mensagem. Qual é o teu posicionamento? Ou você é chefe? Você se diz ser chefe de uma equipa, você se diz ser líder de uma equipa, mas na tua ausência o barco não anda. E por que não anda? Porque você não se posicionou diretamente. Não há respeito. A primeira coisa é que quando você não se posiciona como líder, a tendência é o grupo se unir para te deixar cair. Por quê? Porque você acha que se posicionando como líder é ter o cargo de chefe, trazendo aqui a ideia que eu não sou muito de acordo que existe chefe e líder. Eu entendo que existem maus líderes e bons líderes e que chefe é inerente à função que a pessoa desempenha. Então, quando você é um mau líder, não ocupa verdadeiramente a tua posição de líder, você vê que se levanta um outro homem e aí a tendência é você combater essa pessoa. Você vai combater porque vai estar com medo que vão te ocupar o lugar. Alguém vai te ocupar o lugar, então a tendência é combater alguém que, se você se posicionasse, por mais que essas pessoas estivessem ali como se fosse o falso líder, aí todo mundo saberia quem é verdadeiramente líder. Trazermos de novo a questão do casais, que confesso ser uma das áreas que eu muito toco. A questão de casais é concernente à educação dos filhos. Quando não há posicionamento, eu lhe pergunto, um filho pretende fazer uma coisa ou pretende algo, o filho vai para a mãe. Mãe, eu preciso daquilo. E
mãe, eu preciso sair, eu preciso ir com os amigos, e a mãe diz, não vai falar com o teu pai. E o pai também diz, não vai falar com a tua mãe. Que tipo de educação se está a dar a essas crianças? Que ele, amanhã, principalmente no caso de nós rapazes, a tendência é copiarmos o nosso pai. E quando não sentimos que ele nos amou, a tendência é ser rebelde contra eles. Então, quando eu, amanhã, na minha casa, eu vou no meu HD e fazer uma procura, como é que um pai se comporta nesse sentido? Aí você vai ver que teu pai estava mais fora de casa do que dentro de casa. E quando viesse de casa, é bêbado. E uma história que o meu tio contava muito é de um homem que, por tão ficar fora, um dia chega em casa, vê crianças a brincar, pergunta na sua esposa, fulana, esse filho do vizinho não vai já na casa dele? A mulher olhou para ele com ar de admiração. Esse é teu filho, essa criança que está aí. Então, isso mostra alguém que não sabe quais são os papéis de pais, que nem sequer filhos conhecem. O absurdo é isso. Quando você não se posiciona como pai, nem a data de nascimento, se os filhos estão registrados, se não estão registrados, eu só quero te colocar que isso se refletirá, ou isso é que está a formar. Você está a formar um novo pai que vai ser imagem e semelhança sua. Então, há uma enorme necessidade de ocuparmos os nossos espaços. Aqueles espaços em que nos são devidos, aqueles espaços que, se eu sou pai, então eu vou estudar. Só que nós somos arrogantes demais que nem queremos aprender. Depois chegamos, filho com 20 anos, já chega em casa a hora que quer, discute com a mãe, discute com o pai, ninguém impõe limites, e a solução é você ligar para a polícia para prender o próprio filho quando você não ocupou a sua posição de pai. A solução vai ser, esse filho já eu entrego só na mão de Deus, o que acontecer, e é muito triste. Eu já ouvi casos de pais que dizem, não, quando ele morrer me chamem só para comprar caixão, não me chamem para ver resolver o problema dele, nem para ver que ele está doente. Isso porque é um pai covarde. Aliás, nem sequer se podíamos falar de pai. Pessoas que estão vivas, os filhos preferem lhe chamar pelo nome e chamar pai a outra pessoa. Por quê? Porque eles olham para a rua, feliz ou infelizmente, nós, principalmente pelo nosso contágio social, que são as pessoas com quem convivemos, aquilo influencia para a nossa vida e as crianças estão atentos a ver como é que o pai do outro faz, como é que o meu pai faz. Então daí eles vão ver, eu pensava que ser pai é tipo o papai que só chegar a gritar, sai daqui, vão para isso. E quando vem que há outro modelo, há outra forma de pessoas se comportarem, que o pai dos amigos vai levar na escola, atrás da escola, o pai dos amigos dedica tempo de qualidade, e uma coisa que muitos pensam que é besteira é comer na mesa com as crianças, tirar tempo, ter horários para a comida, não é, não, ainda... Eu penso que isso são coisas que fortalecem não só a relação de pais, porque os filhos, por mais que aqui trazer isso, os filhos, nós pensamos que muitas das vezes eles não nos ouvem e vamos nos surpreender. Para as crianças, e trazendo aqui o que eu estava a falar para o meu amigo o Beethoven, é repetição. Repetição. Como é que Davi educou seus filhos? Nós vamos encontrar que na palavra ele simplesmente é como se fosse martelar, fazer entrar na cabeça sobre tudo que deves buscar, vai buscar sabedoria, 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 sabedoria. Aquela sabedoria, tanto mais é que quando Deus aparece para ele dizer o que é que queres, ele diz, não, me dê sabedoria. E as pessoas olham para esse texto e dizem, não, Salomão foi muito inteligente e muito santo, que de tão rico já só queria sabedoria. Mas se recuarmos para trás, o pai é que colocou aquilo na sua cabeça. Por isso é que, infelizmente, nós estamos a ter uma família, as famílias copiando de telenovelas, de filmes, que confesso que é intencional nos passar aquela imagem para quebrar aquilo que são as nossas tendências, aquilo que somos como família, mas é esse tipo de modelo que nós trazemos. Nós trazemos que garota a partir dos 13, 14 anos já se sente auto-independente, já não obedece mãe e pai, e a mãe ou o pai, como são omissos, covardes, por medo de
que principalmente, e é triste, eu devo trazer essa realidade, os filhos só porque quando os filhos começam a trabalhar e trazer dinheiro em casa, aí os pais se colocam no papel de filhos, de filhos de seus próprios filhos. Infelizmente isso também é uma realidade. Podemos aqui alencar que não, as questões econômicas é que impedem com que desempenhemos, mas eu quero te colocar na cabeça que isso é por falta de posicionamento. Porque podemos olhar para famílias, para lares em que são, trazer aqui entre aspas, humilde, mas aí impera o amor, impera o respeito. Tem filhos que mesmo com 40, 50 anos ainda respeitam. Você vê, independentemente da idade, não chamam os seus pais de senhor fulano ou senhora fulana, chamam pai. E essas questões e outras é que têm acontecido. Essas questões mexem totalmente com a família, desestruturam a nossa família porque nós não estamos a desempenhar, não estamos a nos posicionar. Colocamos aí uma equipa de futebol, se não se colocar um capitão e o capitão se comportar como capitão, cada jogador vai fazer o que quiser dentro do campo. É isso que eu costumo a interpretar. Se uma equipa tem que ter um capitão, então numa casa um pai tem que ser pai. Não é só pai porque deu nome no registro. Você, se deu o teu nome naquele cidadão, se deu nome naquela pessoa, você precisa, para além daquilo, amar. E quando for necessário educar, punir quando tiver que punir, amar quando tiver que amar, estar lá quando tiver que estar e não fazer com que muitos fazem. Por exemplo, trago aqui também a questão de homens que não se posicionam dentro do seu lar. Quando o homem não se posiciona dentro do seu lar, a sogra vem, muda a posição da televisão, vai na cozinha, faz o que quiser e a nora simplesmente tem que cruzar os braços porque é a mulher do marido. Isso porque o marido é um covarde, não sabe se posicionar. E aqui, se calhar, traz a questão, estás aqui a aconselhar para irmos contra a nossa mãe? Não. Eu defendo que devemos honrar pai e mãe e quem passa disso, te garanto, terá sérios problemas. Mas você precisa se posicionar. De que maneira você se posiciona? Você tem que mostrar para aquela senhora, a tua mãe, que você a ama, mas quem manda na vossa casa é a tua esposa. E vice-versa, caso de casais que a mulher está em roda em que o marido é o assunto, está a falar, ela não se posiciona como esposa e isso se reflete negativamente na relação. Então, há que se posicionar. Ou você é peixe, ou você é carne, ou... Então, há essa necessidade das pessoas terem que se posicionar. Posicionamento. Quando nos posicionamos, vamos olhar, por exemplo, trazer aqui a questão do marketing. Se falarmos atualmente a nível de marketing, de telecomunicação, qual é a primeira empresa que te aparece na cabeça? Eu não preciso dizer que já aparece. Agora eu vou trazer isso para a tua família. Quando se fala de pai, ele vai trazer o tio mais velho, o tio da família, que é o que resolve o problema dentro da tua própria casa. Você ainda tem que esperar porque não tem atitude. Não, você como está a se comportar mal, vou te enviar no teu tio para te bater, vou te enviar no teu tio para o teu tio tomar atitude e ligar, olha, a fulana então aqui em casa está a chegar tarde. Então, é esse tipo de coisas que não tem acontecido quando você não desempenha o teu papel. Quando você não se posiciona. Mas agora eu quero lhe trazer aqui quais são as vantagens de se posicionar. Quando você se posiciona como pai, o teu filho tem orgulho de ti. Ele tem a tendência. Presta atenção, se você é um pai de verdade, nas brincadeiras você verá que as atitudes dos teus filhos vai te lembrar. Vai lembrar você em algumas coisas, não vai acontecer como aconteceu com um famoso brasileiro, que os filhos a brincarem, o filho disse, não, eu vou-se embora com a mamãe, o rapaz, porque mamãe é que manda no papá dentro de casa. Então, há essa necessidade, porque quando você se posiciona, não estará fazendo simplesmente bem a ti, como também estará a fazer bem aos seus filhos, estará a fazer bem a todo o pessoal da tua família, e as pessoas vão te conhecer. Se eu sou cristão,
vou na igreja, então eu me posiciono como cristão. Os meus amigos não têm que ter dúvida do tipo, não, você é dos nossos. Não, eu não sou dos vossos. Eu escolhi entrar no quadrado de cristão. Então eu adoro a Deus como um verdadeiro cristão. Eu escolhi o papel de viver com uma esposa. Então eu serei um verdadeiro marido para essa mulher. Escolhi o papel de ser pai. Então eu vou me comportar como pai. Se eu sou marido, então vou me comportar como marido. Dá tempo de qualidade. Quando você dá tempo de qualidade para sua esposa, quando você dá tempo de qualidade com a tua família, não vais ouvir sobre os problemas dentro da tua casa, na rua. O pai é sempre o último a saber dos problemas. Não, ouvi na rua que afinal a fulana está grávida. Isso é quando você não se posiciona. Você não tem que ser um leão dentro de casa. Claro que agir, punir quando se deve punir, amar quando se deve amar e treinamento. E a melhor forma de treinar o filho é com atitude. A maneira como você se veste, a maneira como você come, a maneira como todas as coisas que você faz, inclusive a maneira como você resolve um problema, você está treinando. Se atualmente você faz mulheres oficiais, e depois você vai lamentar porque não, meu filho é mentiroso, não gosto de ficar ali, usar a melhor ferramenta que nós aprendemos, principalmente dos anos 80 para trás, a melhor ferramenta que quando não há um bom ferramenta, então há necessidade de ser piloto. E precisamos pensarmos a nossa atitude como marido e ocupar os espaços. Um filho, 20 anos, 23 anos, não quer te comportar, chama o camarada e senta, você vive na minha casa. Quem manda nesta casa sou eu, as leis são assim, assim, assim. E nós vamos ver que esse tipo de jovens que foram criados dessa forma têm maior disciplina. Então, esta é a vantagem de se posicionar. Quando você cresce num lar onde mãe é mãe, pai é pai, e os filhos não é que têm que fazer de babá dos outros irmãos, ali ele, quando adulto, vai desempenhar melhor as suas funções. Estamos a chegar ao fim da nossa live. Vou dar esses minutinhos antes de encerrar. Se alguém tem alguma questão ou quer contribuir com alguma coisa, o que achou da nossa live, então eu dou esses últimos minutinhos. Muito agradecer aos nossos amigos que estiveram conosco, uns iam traindo, mas muito obrigado. E se ninguém tiver alguma questão, e se quiser para alguém e quiser que continuemos a fazer temas desse gênero, então escreva-nos aí no comentário a dizer o que achou da live, e prometemos trazer mais temas como esse e temas melhores para contribuir. Como eu disse no início, se isso mudar alguma coisa na cabeça de alguém ou fazer alguém repensar e a partir de agora repensar as suas atitudes como pai, como ser humano, inclusive como angolano, quais são as minhas atitudes? Sou aquele que só reclama. Então, por essa razão é que trouxemos esse tema de hoje. Prometemos nos próximos dias trazer mais temas, e se você gostou, eu vou deixar essa live salva para mais pessoas poderem ver, e se fizer sentido, escreva no comentário, dá like, compartilha para as outras pessoas, e estamos juntos. Muito obrigado. Concluímos aqui, e como tem dito sempre no nosso vídeo, você nasceu para dar certo, você é amado, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Até o próximo.